Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Eu sou Sam Stachower e hoje eu compartilho a minha tela e o caminho da minha caminhada com Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, Sami e todos os espectadores do canal Israel no Caminho. É isso aí, gente. Shalom é o tipo da coisa que nós queremos que vocês tenham, mas esse shalom tem que vir do fundo do coração. E é isso que a gente leva na caminhada do canal Israel no Caminho. Que vocês saibam procurar no texto da Torá, no texto bíblico, no texto do Tanakh, o motivo para o Shalom. E esta semana nós temos a Parashá Hayei Sará, a vida de Sara. E ela está no livro de Gênesis, capítulo 23, do versículo 1 até o capítulo 25, versículo 18. No primeiro livro de Reis, de 1 a 31, lemos a Haftará, os profetas. O Brit Hadashah, Nova Aliança, nós lemos o primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, de 50 a 57. E dentro dos Salmos, o Salmo 45. E o foco desta paraxá, naquilo que nós estamos mantendo na nova visão do Israel no Caminho, é enfocar numa sequência de coisas para a gente tentar condensar um pouco mais os nossos estudos, mas indo mais fundo. E é a sequência da promessa. E o que é a sequência dessa promessa? Abraão precisa achar uma esposa para o seu filho. E ele tem no seu coração uma promessa que daqui a pouco eu vou pedir a Zilda para contar qual que era essa promessa, mas Abraão dá uma instrução para um dos seus servos, o servo mais importante da casa, e diz assim: vai buscar uma esposa para meu filho lá na casa da minha família. Gente, que tarefa! Gênesis 24, só para vocês entenderem o contexto, Abraão diz a este servo: o eterno Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Zilda, que desafio, hein? Que O que, desafio. que é que Deus pôs no coração de Abrão para fazer uma coisa dessas? Esse Aparaxá mostra, não é, como a fé de Abraão, né, como ele é um homem de fé, né? E ele lembra, nós temos que lembrar de Gênesis 12, que diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então, essa aliança de Deus com Abrão, não é? É algo que mantém Abrão, né, por toda a sua vida, não é? Por tudo que ele viveu a partir do momento que ele aceitou e confiou, teve fé, não é, na promessa do Senhor. Então, é importante que a gente entenda que promessas de Deus precisam de intervenções de Deus. Então, Sara engravida numa situação milagrosa, sobrenatural, com 90 anos. Então, a sequência é de se esperar que haja uma outra maravilha, uma outra situação sobrenatural para se trazer a esposa até este filho da promessa. Então, esse servo chega na casa da família de Abrão e se senta lá na frente de uma fonte e diz assim: bom Deus, você vai ter que prosperar o meu caminho. Faz alguma maravilha e faz com que alguém venha me oferecer água e dê água também para os meus camelos. E aí aparece Rebeca e vê o, esse servo de Moisés, servo de Abrão, e diz: não, pode deixar, eu te trago água e vou dar água para os teus camelos. Aí o servo diz assim: opa, pera, Deus está em marcha. E se Deus está em marcha, vamos sequência. Aí ela traz água, oferece água, e ele pergunta: qual é a tua família? De onde você é? Ah, sou filha de Betuel. Peraí, Betuel, eu já conheço esse nome. É, parece que é da família de Abrão.
Posso ir na tua casa? Vamos se conhecer? E aí, este servo entra na casa da família. E aí, Zilda, que coisa que vai acontecer? Imagine você, ou este servo de Abraão, ter que contar para a família todo esse cenário e que apareça a vontade de Deus nessa situação. O que acontece lá, Zilda? Acontece que isso está, inclusive, incluído nessa porção, o casamento que fala do casamento de Isaac e Rebeca, mas ele começa a dizer que Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que se torne uma mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Olha que coisa maravilhosa que a obra que Deus vai tecendo quando a gente não enxerga, né? Então, a família é que doa Rebeca. É impressionante, né? Aí, então, nós começamos a entender a importância da fé que Abrão e Sara tiveram e que eles passaram para Isaac. Acredite que Deus disse, e se ele disse, ele fará. Então, nós temos dois componentes na promessa, aquilo que a Zilda nos contou lá de Gênesis 12, nós temos descendência e terra. E essas duas coisas se juntam. E como elas se juntam, é importante que a gente entenda de que uma está ligada à outra. No decorrer do tempo, todos nós somos testados na fé. E o teste da fé é realmente complicado, porque quando a gente convive com as maravilhas de Deus, nós precisamos tirar a nossa vontade, o nosso tempo, para entender a vontade de Deus e o tempo de Deus. Então, esta caminhada que começa com o Abrão saindo da sua casa, recebendo uma promessa, ela passa pela gravidez milagrosa, ela passa pelo casamento milagroso de Isaac, e a sequência vai continuar nas próximas parashotes. Mas aqui, especificamente, a Zilda encontrou uma passagem no livro de Hebreus que eu acho que é extremamente interessante com relação à fé. Como era mesmo, Zilda? O Hebreus 11:11. Pela fé, Abrão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho e porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E com esse é maravilhoso, né? Porque por isso que Abrão é conhecido como o pai da fé, não é? E pela fé, não é? Abrão foi sendo testado, provado pelo Senhor, não é? Com provas, situações e ofertas depois, a gente viu antes a oferta de Isaac como sacrifício, mas tudo isso eu acho que é incrível. Que embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, tá? A sequência é incrível, ou seja, é através do meu povo, do chamado, né, para mim, que muitas nações serão abençoadas. O que é o anúncio de quem é que abençoa todas as nações? Yeshua HaMashiach. Vejam que quando a gente vive hoje, nos nossos dias, essa onda de antissemitismo, na verdade, ela começa em Gênesis 12, né? Porque quando o nosso inimigo vê de que nós fomos apontados como sendo abençoados, o inimigo pôs o raio laser e diz assim: é aqui que eu vou bater, né? Mas, gente, o sensacional da promessa é você acreditar no que não pega. E já que a Zilda falou de Hebreus 11, eu queria começar contando o que Hebreus 11 diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Gente, fé não dá para pegar, não compra nem no supermercado. Agora, fé
ou você tem de dentro do teu coração ou não funciona. Todos nós aprendemos que a caminhada com Deus, ela tem compromisso. E se nós não nos comprometermos diante do Eterno, nada funciona. Mas volta à essência: descendência e terra. Aí o povo mais tarde vai para o Egito, chega na terra, lá é conquistada, mas a terra é perdida várias vezes por desobediência. E ela somente vai se confirmar efetivamente no relógio de Deus em 1948. Vejam quanto tempo depois temos descendência e terra. E o relógio de Deus é perfeito. Ou seja, se nós tivéssemos desistido porque tivemos Inquisição, pogroms, antissemitismo, Shoah, todas as coisas colaboraram para que o povo fosse exterminado. E Deus protegeu o povo de uma maneira tal, que nós chegamos em 1948. Logo após o Shoah, logo após o massacre, um genocídio de 6 milhões de vidas, mas Deus dá finalmente a terra. Agora, gente, nós somos vitoriosos na obra de Deus com toda certeza. Quando nós acreditamos que as nossas situações podem nos confundir, com certeza vão nos confundir, porque alguém sempre vai querer puxar o tapete. Agora, como é que a gente resiste à puxada do tapete, Zilda? Primeiro, estudando a palavra, né? Porque na palavra está o cumprimento das promessas, não é? Então, é muito importante que a gente busque na palavra, que a gente debruce na palavra, que a gente aprofunde na palavra, para que o discernimento e a sabedoria, a vida do Senhor, ilumine a nossa mente e o nosso coração. E nos dá força, aumenta a nossa fé, ativa a nossa fé para a caminhada. Gente, o que Zilda diz palavra, vamos voltar para Gênesis 1. Deus falou e por falar fez os céus e a terra. Quando você lê no Brit Hadashah, o livro de João, ele diz: e o Verbo se fez carne, a palavra. Então, esta palavra nada mais é do que o, o apelido, não saiu a melhor palavra, mas o apelido da Bíblia, do Tanakh. Porque é nesta palavra, nesta essência, neste livro, que nós encontramos a promessa e as realizações. Mas o importante, gente, é que nós tenhamos um norte, que nós tenhamos uma essência, que nós saibamos aonde estão as nossas esperanças. E a esperança, ela vem justamente da bênção que Deus deu a Abraão em Gênesis 12, e ela se materializa em Yeshua HaMashiach. Querem ver? Eu realmente pego o primeiro livro de Coríntios, onde o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 diz, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Adonai, nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Em essência, temos promessas, sim. Todas as promessas em Yeshua têm um sim, porque afinal de contas, ele 100% homem, 100% Deus, se deu por nós para materializar tudo aquilo que era prometido e ainda nos livrar do peso do pecado. Zilda, essa é a vida de Sara? E nós, como é que ficamos? Nós ficamos assim, caminhando passo a passo, de fé em fé, né? E com alegria no nosso coração, não é? Buscando realmente o nosso Salvador, não é? E é isso, nós precisamos conhecer mais da palavra, precisamos abrir, ter o tempo necessário para meditar em tudo, todas as orientações que estão aqui, né? Estão dadas. Então, vamos caminhar, vamos continuar, porque os planos de Deus são maiores, são perfeitos,
não é? Você falando assim, me lembrei. Eu tenho um problema enorme. Então, sabe o que que é? Você diz para o teu problema que o teu Deus é maior que o problema. Sim, Então, vamos viver a exatamente. alegria do Shalom que excede entendimento, aquele que vem através da ação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo em nossos corações. E que a vida de Sara, nas promessas que ela vivenciou, possam ser copiadas por cada um de todos nós. Por impossível, use a melhor ferramenta. Coloque tua fé em quem é o autor da fé, aquele que escreveu a tua Bíblia, o teu Tanar, a nossa Torá. A cada um de vocês, o nosso Shabbat Shalom. Abate com muito shalom.